Bom, galera, hoje eu vim falar sobre Sanha. Eu sei que tem acontecido muita coisa com todos os meninos do Astro, mas eu não tô conseguindo conciliar o trabalho. Como eu já expliquei pra vocês anteriormente várias vezes, o mês de maio é o mês mais complexo lá no meu trabalho. Então, eu tô tentando fazer do que dá, né? Realmente eu sei que o MJ lá cantou naquela universidade em Onsei, eu sei que os vídeos, né, que estão na internet são incríveis, eu queria justamente fazer um vídeo sobre isso, mas não vou ter como, pelo menos não agora, a não ser que vocês queiram que eu fale sobre isso depois. Didi também com o seu programa, maravilhoso, né, tem acontecido várias coisas lá também, inclusive a Monsuá participou de um desses programas lá com ele, enfim, gente, tá rolando tanta coisa, só de Wonderfuls então nem se fala, né? Eu fiz somente vídeo falando dos episódios em si, mas tem saído vários vídeos de bastidores, né? Realmente o The Wonderfuls está sendo um grande sucesso. Espero que as pessoas continuem streamando pra gente conseguir chegar ao top 1 no Brasil. É um trabalho incrível, né? Não só do Nunu, como de todo o elenco. Ou seja, realmente os meninos do Astro estão trabalhando demais, né? São aí diversas frentes diferentes e como eu falei aqui, e vou repetir, infelizmente eu não tô conseguindo dar conta de tanta informação. Então, gente, hoje eu vou focar no Sanha, eu vou assistir aqui junto com vocês o MV de I Don't Know Me, afinal de contas, lançou hoje o álbum, né, o terceiro mini álbum solo do Sanha, chamado No Reason. Fiz um vídeo anterior aqui falando do que eu achava do que seria o No Reason, tendo em vista que tinha saído lá naquele momento, até aquele momento, né, alguns highlights ali, o medley, aquela coisa toda. Mas hoje a gente vai ver não só o MV do No Reason, como também vamos ouvir todas as faixas do álbum e eu vou aqui comentando o que eu tô achando de cada faixa. Eu sei que já são 5 faixas, né, sei que cada uma tem um estilo completamente diferente uma da outra. Comentei naquele vídeo anterior que achava que visualmente, pelo menos, né, os álbuns em si eram muito parecidos, o do Elsie e o do No Reason, né, tanto as duas versões do Elsie, as duas versões do No Reason. Mas eu sei que, apesar do Sanha beber da água de Moonbin, beber da água do Chaonu, ele tem sim a sua personalidade, apesar dele falar que não se conhece totalmente, apesar dele falar que a identidade dele tá sendo construída, ainda tá em construção, mas a gente sabe que ele tem ali uma assinatura e um Sanha que é de um vocalista extremamente talentoso, né? Ele também é muito bom escrevendo letras, a gente sabe que Sanha é completo, dança maravilhosamente bem, produz música bem também, ele aprendeu com os melhores, ele aprendeu com os outros 5 do Astro, né? Então, gente, é isso. O nosso maquinê é o foco do vídeo de hoje. Então, vamos apoiar Sanha. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E antes de mais nada, eu quero só reforçar aqui que eu estou, sim, preparando alguns vídeos patrocinados, né, de pessoas que já me fizeram pedidos. Tá em andamento, gente, assim... Como eu falei, mês de maio é complexo, pode ser que saia até final de maio ou então início de junho, mas fiquem tranquilos que está em andamento, tá? E aí, que pra quem não sabe quem é vídeo patrocinado, gente, tá aqui o meu Pix, tá? Vocês podem fazer um Pix de qualquer valor e vir até mim, né, comentar que fez o Pix e que gostaria de um vídeo específico. Pode ser sobre qualquer grupo de K-pop ou algum K-drama específico ou algum ator, atriz específico ou, sei lá, BL... Enfim, pode ser coreano, japonês, chinês, tailandês, pode ser do que vocês quiserem. Afinal de contas, o leque, né, daqui do meu canal é grande, né? Então vocês podem escolher aí o tema que quiser. E o valor também, gente, o que vocês quiserem, né? Até porque eu tô já quase fechando aqui o valor do meu novo notebook, que eu vou precisar comprar, até porque meu antigo notebook está uma carroça, então eu preciso de fato comprar esse novo notebook, e eu tô vendo quanto por mês que eu vou poder pagar aí de parcela, né? Eu tô vendo que vai ser parcela de R$ 500 por mês, algo em torno disso, né? 400 e pouco por mês, vai ser mais ou menos isso, né? Mais de 10 parcelas, vai ser uma coisa bem assim, porque eu preciso de um notebook que aguente o tranco de ficar exportando esses vídeos enormes que eu faço aqui, entendeu? Editar vídeo, realmente não pode ser um notebook qualquer, né? E tem que ter uma placa de vídeo muito boa, tudo isso, né? Então, se vocês puderem me ajudar com qualquer quantia, já estou aqui agradecendo de antemão. Bom, vamos falar então de Sanha, né? E Sanha é uma coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria falar da Sanha Astro Brasil, né? Essa fanbase do Yoon Sanha aqui no Brasil. É um perfil aí totalmente dedicado ao Sanha. Tá falando aqui bastante do No Reason, obviamente, né? Inclusive, um pedido aqui para que as arohas se juntem, pedindo para a Fantasia, para que o Brasil
Brasil seja sede de pelo menos um show do Sanha nesse comeback, né? Então, tá rolando sim um movimento das Arohas para que o Sanha venha não só ao Brasil, mas como outros países da América Latina. A gente sabe que a América Latina ama Astro, ama Sanha, então tomara que a Fantágio escute a gente, né? Então tem aqui essa postagem, né, que explica justamente esse apoio ao comeback do Sanha. Vai rolar um projeto, né, que é o seguinte, né, tem uma questão aqui de valores, né, então vocês vão poder dar uma olhada aqui, tem uma arrecadação, né, a arrecadação vai acontecer até o dia 31 de maio, vai rolar um sorteio, esse sorteio vai ser domingo, dia 14 de junho, em uma live aqui na página, né, do Sanha Astro Brasil. Tem um sorteio, né, que tem primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vai ganhar o álbum Chameleon, o segundo lugar vai ganhar o Poca e o terceiro lugar vai ganhar uma caneca temática. E ainda teremos aqui um prêmio surpresa, tá, que vai ser revelado no dia do sorteio. Então, gente, vai lá dar uma olhada no Sanha Astro Brasil, que fique claro, eu não tenho nada a ver com a arrecadação do dinheiro em si, tá, gente? Eu só estou apenas divulgando essa premiação, essa dinâmica aqui que tá rolando na página do Sanha Astro Brasil. Então, assim, não tirem dúvidas comigo, tirem dúvidas com eles lá, porque eles vão saber explicar muito melhor do que eu, tá, gente? É uma oportunidade para vocês ganharem aí prêmios do Sanha e também de participar desse carinho, né, que o Sanha merece, até porque a Fantágio tá divulgando esse álbum num momento bem ruim, porque tá rolando toda essa onda enorme, esse tsunami chamado Wonderfuls, né? E a gente sabe que o Sanha merece todo o apoio, todo o carinho, a gente sabe que ele se entregou 100% aí, né, nesse álbum novo, né? O terceiro já da sua carreira, ou seja, mesmo sendo o Maknae, mesmo sendo o membro mais novo, a gente vê que Sanha está muito amadurecido, tanto pessoalmente como profissionalmente, ou seja, ele merece de fato esse apoio das Arohas. Bom, vamos começar então pelos teasers, porque eu quero começar aqui esquentando os tambores, entendeu? Vamos ver então o primeiro teaser do MV do I Don't Know Me. Vamos lá, 3, 2, 1. Sanha que cortou o cabelo, né? Tá com o cabelo um pouquinho mais espetadinho, né? Olha como dança, gente. É muito talento, né? E esse ritmo? Eletrizante, emocionante, um fofo, nosso Sanha. Vamos ver agora o teaser 2. 3, 2, 1. Lindas essas fotos do Sanha, né? Gostei da roupa, gostei do estilo. E essa batida bem funk, bem groovy. Ele que já fez diversas músicas com essa pegada, não só na subunit dele com o Moonbin, como também nos próprios álbuns dele, tem muito essa batida com o baixo bem forte, né? Com uma pegada bem dançante. Gosto bastante desse estilo do Sanha e agora já estou super preparada aqui, Sanha, pra poder ver o MV de I Don't Know Me. Vamos lá. Bom, antes de eu ver o MV em si, eu gostaria só de comentar que tanto no Instagram quanto no YouTube, enfim, nas redes sociais todas do Sanha, ele nesse meio tempo, né, dessa divulgação pré-lançamento, ele conseguiu colocar aqui diversos videozinhos que brincavam com essa coisa do IDK, né? I drop kisses, I dressed não sei o que, tipo assim... I danced K-pop, ou seja, ele fez vários videozinhos brincando justamente com essa questão das letras, né, do que significa esse IDK. Enfim, Ice Cream Donuts, não sei o quê. Gente, Sanha muito bobo, né? A gente sabe que ele tem esse humor, né? Ele pegou um pouco desse humor das palhaçadas que o Moonbin fazia, das palhaçadas que o MJ sempre fez e vai continuar fazendo, né? Então ele tem, de fato, sempre essa coisa do bom humor nas músicas dele, né? A gente sabe que quando ele quer fazer a gente chorar, ele consegue, né? Consegue, com aquela voz de anjo dele, né? Com aquele timbre maravilhoso. Naquelas baladas incríveis que ele geralmente faz no Sunnight. Ele consegue dar toda a emoção em cada nota, como quando ele quer. Mas ele também é um pouco, né, essa coisa do pilantra, do malandro, entendeu? Do sapeca. Ele tem um pouco essa pegada também, entendeu? Então, assim, gente, adoro essa identidade do Sanha, embora, como eu já falei anteriormente, ele diga que não tem, mas ele tem sim. Ele tem sim. E a gente vai ver bem aqui no MV de I Don't Know Me. Nem ouvi, nem vi, mas sei que é uma obra-prima já, entendeu? Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos ver por que I Don't Know Me é a faixa título, né? E temos aqui uma coisa retrô dele escutando
Um Walkman, né, gente? Que coisa retrô. E a roupa da galera tá num estilo bem retrô, né? E essa voz? Gostei muito da roupa dele. Gente, esse pré-refrão, super sensual, né? Maravilhoso. E esse gingado, assim. Gente, o mundo tá acontecendo em volta dele e ele tá sem saber o que fazer, sem rumo, né? Gente, eu amei esse ritmo. Lógico que seria um ritmo bem dançante, com uma coreografia marcante. E tá rolando uma divulgação do No Reason por todos os lados, né? Obviamente eu vou depois ler essa letra pra ver o que ele tá falando, tá? Mas primeiro eu quero ver essa parte visual aí. Tá cantando na rua pra ganhar dinheiro, né, Sanha? Eu tô entendendo. Gente, o refrão me pegou muito. Como o nosso maquiné cresceu, né? Que evolução, Sanha. Olha ele. Gente, que sincronia. Ai, gente, Sanha é muito fofo. Olha ele sentindo a música, a batida. Eu adorei essa parte que ele faz o falseto. Que incrível. Quebrou a câmera. Eu querendo tanto, ele quebrou a câmera. Que pecado. Olha ele no estilo mais noite. Engraçado que ele fez esse estilo dia, estilo noite também, lá no Chameleon, no MV. Não foi, não? No Extra Virgin. Ele tem sempre esse clima dia, clima noite, né? É uma assinatura dele, tô entendendo. Gente, esses passos, meu Deus, gente. Eu quero aprender essa coreografia. Os dançarinos dançando horrores, dando a vida. Ali. E Sanha só deitado. Claro que não, gente. Adorei essa calça verde dele. Ele tá tão bonito, né? Tão, assim, maduro mesmo, né? Sanha cresceu muito bem, Sanha. Você tá de parabéns, que trabalho incrível. E assim, é uma pena, tá? Que a Fantástico joga contra Sanha, porque além do No Reason estar sendo divulgado, ao mesmo tempo que o Wonderfuls, eu fico realmente com muita pena, porque eu vejo aqui que o trabalho tá muito incrível. Esse MV foi lançado às 6 horas e só tem até agora 106 mil visualizações. Isso me deixa muito triste, porque que música maravilhosa. Que mal comece, você já começa a remexer o corpo, você já começa a se sacudir, porque aquilo vai te contagiando. Sanha tem esse poder na gente. Com uma música de alto nível dessa. Já poderia estar com 1 milhão de visualizações a essa altura do campeonato? Poderia. Mas a Fantástico joga contra. E a Fantástico joga contra, criando, do nada, um mês atrás, um YouTube pro Sanha. Sendo que não precisava. E é um YouTube com pouquíssima visualização, justamente por ser novo. Só tem, até agora, 9 mil inscritos. Porra, gente. Não, né? Vamos ver como é que tá o YouTube do Astro, a essa altura do campeonato, depois de 10 anos de carreira, quase 11. Se for contabilizar aí o tempo que eles estão juntos, né? Já são praticamente 11 anos aí, né? Então, assim, como é que tá o canal do Astro? Poxa, gente, o canal do Astro tem 5 milhões e meio de inscritos. Uma abrangência muito maior. Com certeza, você pode ser Aroha e o Sanha pode não ser o seu bias, mas você sendo Aroha, você vai apoiar Sanha, eu tenho certeza disso. São 5 milhões e meio de pessoas que amam todos os membros do Astro. Independente se é Sanha, se é Nunu, se é MJ, não interessa. Amam o Astro e pronto. A pessoa não vai se inscrever aqui à toa. É porque ela ama isso aqui e acabou. Por que não alimentar todo esse conteúdo aqui?
Por que não alimentar todo esse conteúdo no Instagram do Astro, que tem muito mais gente que os Instagrams, os 2 Instagrams do Sanha, que tem muito menos. Vocês entendem que, assim, essa coisa de ficar fortalecendo eles solo, beleza. Mas os álbuns, os MVs, isso tem que estar no YouTube do Astro. Ai, gente, olha, esse marketing que eles dizem que tem uma estratégia por trás, pra mim não faz o mínimo sentido. Vamos falar agora da tradução da letra, né, de I Don't Know Me. Despreocupado, naturalmente cool, né, e totalmente autêntico. I Don't Know Me de Sanha é uma rebeldia silenciosa envolta em uma camiseta branca e AirPods. Sem rótulos, sem performances, apenas a rara confiança de alguém que não precisa ser totalmente compreendido nem mesmo por si próprio. Ou seja, ele não tem um rótulo, ele não consegue se encaixar em um quadradinho, né? E ele, de fato, não precisa ser totalmente compreendido por ninguém. Ele não sente essa pressão por se definir tanto, né? Ele não sente que há necessidade de se definir nem ele mesmo, né? Nem para os outros, nem para ele mesmo, né? Então, o Adonome tem muito isso, né? Então, analisando a letra da música, I Don't Know Me não pede uma compreensão mesmo, nem mesmo a sua própria, e de alguma forma essa é a coisa mais realista que um Sanha poderia ter dito. A mensagem implícita aqui não é confusão, é algo mais sutil e muito mais deliberado. O alívio de deixar a performance de lado, a música te deixa com a sensação de ter acabado, de expirar depois de prender a respiração por muito tempo em uma sala cheia de expectativas. O que torna a escrita de Sanha tão precisa aqui é a frase, se eu não me conheço, como você poderia? Ou seja, se eu mesmo não consigo me definir direito, quem é você? Quem você pensa que é pra você me definir como sendo alguma coisa? Eu acho que ele tá meio que cansado de ser comparado aos outros membros do Astro, que é o que a gente vem falando aqui desde o vídeo anterior, né? Ele sim, aprendeu muito com os outros meninos, mas ele não é igual a nenhum dos outros meninos, né? E eu acho que por ele ser o mais novo, ele sempre teve, obviamente, né, como espelho os meninos, mas ele tem sim a sua identidade, claro que tem, né? Ele tem sim a sua assinatura e a gente consegue ver isso nos trabalhos dele, né? Mas ele tá meio que cansado de ser comparado a todo mundo o tempo todo, porque isso causa uma certa ansiedade nele. Eu acredito que seja muito isso mesmo, né? Então a letra essa letra aqui é super simples, é enganosamente simples, na verdade. Mas estruturalmente ela subverte toda a ansiedade da autodefinição. A maioria dos artistas escreve sobre a autodescoberta como um destino. Já Sanha faz da própria incompletude o seu argumento, ou seja, o conceito do álbum é esse mesmo. Eu não tenho razão, né? Eu não tenho razão para me definir, porque a minha identidade ainda está sendo escrita, a minha jornada ainda está sendo escrita, né? Então, ele vai no caminho oposto de diversos outros artistas. É impossível não notar como a alternância de códigos bilíngues não é apenas estatística. Frases como, aí tem aqui a coisa em coreano que está traduzido aqui, faça o que te atrai, carregam uma suavidade em coreano que o inglês transformaria em um slogan. A escolha da linguagem tem um efeito emocional. Isso é arte, ou seja, até a forma como o inglês e o coreano são utilizados na letra, isso é intencional, isso tem um efeito emocional e isso sim é feito de uma forma tão bem feita que chega a ser arte, né? Então a entrega concisa e estacada dos versos, camiseta branca, jeans velho, AirPods nos ouvidos, vou sair, remete a algo mais próximo do indie pop, né? Ou do K-indie. Chill, no caso, né? Aquela música mais calminha, do que a produção polida dos idols, né? Ou seja, é realmente um estilo que a gente não tem visto nas músicas dos outros grupos, nas músicas dos outros idols atualmente, né? Mas é um tipo de música que tá presente em toda a discografia do Sanha, então a gente vê ali, de fato, um conceito mesmo. Ele tem um conceito, né? É uma música feita para fones de ouvido numa manhã tranquila, não para alto-falantes de um estádio. E culturalmente isso importa. Para uma geração de jovens coreanos que enfrenta a intensa pressão social em relação à imagem, marcas e performance, ou seja, você não ter uma marca, você está ali sem maquiagem, essa coisa ali, né, bem específica do Sanha, não é apenas um minimalismo estético, é uma recusa silenciosa, porém firme, não uma revolução, apenas uma caminhada na rua com um desvelho, e isso já é o suficiente, né? Então, eu não me conheço, né? Está no álbum sem motivo, ou seja, é de fato uma coisa muito despretensiosa, né? Mas acaba sendo uma revolução, meio que uma forma de rebeldia contra a toda
toda a indústria que tá ali rolando atualmente, né? Com músicas, com altas performances, assim, quase que carnavalescas. Enquanto que o Sanha tá apostando no simples, tá apostando na coisa mais indie mesmo. Uma pegada musical muito da identidade dele, muito ele, não indo muito assim no que tá na modinha. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, Sanha. E muito tem a ver também com as outras músicas do álbum, acredito eu, e essas músicas eu vou ouvir agora com vocês. Bom, No Reason, na verdade, é o nome do álbum, também é o nome dessa faixa, mas curiosamente No Reason não é a faixa título de No Reason. A faixa título de No Reason é o Adão Nome, mas vamos ouvir No Reason? Vamos ouvir No Reason. Vamos lá, 3, 2, 1. Que é uma pegada mais rock, né? A gente já tinha visto esse estilo quando a gente ouviu o medley, né? E eu fiquei muito surpresa, porque é a primeira vez que o Sanha cai pro lado do rock, né? Wake the hell up 눈 뜨니 it's 10 o'clock 이유는 알 수 없는 어지러움 I feel a heyday coming on 진짜 늦었다고 hey bro Please 제발 일어나 Ela é bem upbeat, né? Tem a batidinha assim, rapidinha. 다시 놓지는 말고 Mais puxada pro punk rock, né? Gosto muito. Olha, aqui tem a letra. Depois eu dou uma olhada melhor na letra. Vamos escutar a música primeiro. Gente, eu amei essa pegada rock and roll do Sanha. Agora eu quero me vídeo No Reason. Gente, uma coisa bem jovial, bem descompromissada mesmo, despretensiosa mesmo. Gostei muito. Parece inclusive o OST de K-drama, né, não? De repente uma música de abertura. Bem bacana essa música. E essa guitarra? Ai, a voz do Sanha tá maravilhosa. Ai, eu adorei No Reason, para. Gente, essa bateria também tá um escândalo. Gente, amei, amei, amei. Tipo assim, gente, adoro I Don't Know Me, adoro. Mas eu gostei mais de No Reason. É meu lado rock girl falando. Ai, podia ter mais um refrão tão curtinho. Bom, então eu posso dizer que eu amei esse lado punk rock do Sanha, né? Muito me surpreendeu, porque me lembra muito aquelas bandas do início dos anos 2000, me lembra Blink-182, me lembra um pouco Green Day, né? Por quê? Porque esse estilo de música tem ali uns riffs rápidos de guitarra, como eu falei, né? Que guitarra incrível, né? O ritmo mais rapidinho da bateria, né? Porque tem ali uma bateria acelerada e constante, né? Então, assim, isso tem muito a ver com um estilo mais rebelde, mais dinâmico, mais enérgico, que muito ficou marcada ali na virada dos anos 2000, mais no início dos anos 2000, né, que foi quando o Sanha nasceu. Sanha nasceu em 2000, né, ou seja, ele gosta muito da música que estava muito em alta na época que ele nasceu, né, olha que coisa. E aí, a gente tem aqui uma coisa que tá muito longe daquela imagem que a gente tinha de maquinê doce, né, das vozes polidas, do astro. Então aqui, o Sanha vai explorar um lado diferente dele, né, com texturas mais rasgadas, mais viscerais, mais selvagens, né. Ele tem aqui uma entrega veloz, né, porque essa interpretação aqui acompanha a rapidez instrumental da faixa e acaba alternando ali com linhas que são cantadas de forma quase que falada dos versos, né, uma coisa que parece quase como se fosse um rap, mas não chega a ser um rap, né. E tem ali algumas explosões emocionais, onde praticamente grita o título da canção, que ele fica no reason, no reason, no reason.
entendeu? Isso tudo aqui demonstra como ele consegue ter uma dualidade absurda. Ele consegue sim ser aquele maquinê com voz doce, fofo, mas também consegue ser mais maduro artisticamente, mais rebelde, né? Mais selvagem. Então a gente gosta aí de ver esses diversos lados do Sun-Ha, né? Então, eu acho que o No Reason, né? A faixa No Reason tem muito a ver com o conceito álbum No Reason, né? Porque viver e agir sem um motivo específico é muito bom, porque você não precisa disso para justificar quem você é, né? Então, na letra aqui tem uma desorientação inicial, ou seja, a letra arranca, né? A letra começa com uma sensação de confusão, né? Descrevendo uma tontura inexplicável ao abrir os olhos e a lua interna para recuperar a lucidez e levantar-se. Tem ali o caos do cotidiano entre amigos, ou seja, o segundo verso muda para um cenário divertido e caótico, simulando um diálogo real e apressado com amigos. Há uma cobrança informal com relação à roupa, com relação ao atraso. Então, isso retrata muito bem a espontaneidade sem filtros da juventude, né? E tem ali aquele mantra da liberdade, que é aquele refrão repetitivo No Reason, No Reason, que acaba funcionando como um hino de libertação. E a mensagem aqui é muito clara. Não é preciso uma grande razão filosófica para fazer o que se quer ou para vestir o que se gosta. Trata-se de abraçar o momento. Ele está abraçando o presente, né? Então, o papel dessa música no álbum é a música que ela abre o álbum. Então, ela já abre o álbum de uma forma muito refrescante e impactante. Ela acaba servindo como um cartão de visita perfeito para introduzir essa nova identidade do Sun-Ha. Então, ela meio que prepara o terreno para a segunda faixa, que é a I Don't Know Me, que é a faixa título do álbum, estabelecendo desde os primeiros segundos que este projeto é uma jornada honesta de autoexploração e atitude independente. Então, a gente já ouviu aí tanto a No Reason como I Don't Know Me, então vamos avançar aí para as próximas faixas. Vamos para If We, que é uma faixa um pouco mais calminha, né? Que também, pelo que eu lembro aqui do medley, ela tem um ritmo mais chill, mesmo, como eu falei, né? Mais calminho. E ela lembra um pouco algumas faixas dos álbuns anteriores do Sun-Ha e até de algumas músicas que ele fez em parceria com o Moonbin, né? Vamos lá, então, com If We, 3, 2, 1. E essa voz sensual de Sun-Ha, gente. Essa voz soprada. Falseto. Agora o ritmo vai crescendo um pouquinho mais. Mas tem uma pegada R&B aqui muito forte, né? Esse refrão. Eu amei esse instrumental do refrão. Gente, Sun-Ha não é mais aquele bebê. Não é mais o nosso pintinho. Sun-Ha cresceu. Sun-Ha tá um homem aí, é um homem. Sensual. Que essa música aqui é sensualidade pura. Pegou um pouquinho do falseto do Moonbin, da sensualidade do Moonbin e tacou em If We aqui. Jogou. Gente, vou escutar o If We no repeat. Que música gostosa, gente. Porque assim, o vocal de Sun-Ha é a coisa mais gostosa dessa vida. É aquela música easy listening, ou seja, é fácil de você ouvir, de você já mergulhar nela, de sonhar, de voar. Instrumental. Esse baixo para Sun-Ha. Meu Deus. E essa voz? Gente, uma guitarrinha de leve, um baixo de leve, tá tudo lindo aqui. Ou seja, uma bridge bem calminha pra depois voltar com o refrão, né?
Esses ad-libs estão incríveis. 끝은 달랐을까 야, 곁에 있다는 걸로 안될 수 없던 건지 Eu acredito que todas essas vozes, essas segunda, terceira, quarta vozes, isso aqui não era um coro de back vocal, não. Os back vocals, todos os back vocals, fazendo inclusive os ad-libs, eram todos o Sun-Ha. Obviamente em tons e subtons diferentes, né, pra poder causar esse efeito de coro mesmo, mas assim, gente, lindíssimo. Que música bem produzida. Vamos agora mergulhar um pouquinho mais no significado da letra. Bom, gente, até agora a gente teve 3 faixas muito diferentes umas das outras, né? Enquanto que a faixa título, né, a I Don't Know Me e a abertura do disco, a No Reason, né? Elas acabam explorando ali energias rebeldes intensas. Aí a If We dá uma relaxada, né? Por ser ali uma obra altamente pessoal e reflexiva, né? Então a gente tem aqui uma faixa totalmente autoral, que até porque o maior diferencial aqui de If We, dentro do álbum, é o envolvimento criativo direto de Sun-Ha, ele é o responsável tanto pela letra quanto pela composição musical. Então isso acaba marcando um passo gigantesco na consolidação da sua identidade artística solo, né? Provando a sua evolução para um cantor-compositor capaz de traduzir as suas próprias vulnerabilidades e os sentimentos em melodia, né? A gente sabe que Sun-Ha é uma pessoa extremamente expressiva, né? Ele sempre soube expressar muito bem seus sentimentos, né? E a If We é a prova total disso. Então a letra ela explora a melancolia, o arrependimento, faz ali alguns questionamentos que não têm resposta, que frequentemente vão assombrá-lo, né? Após um fim de um relacionamento. Então ele fica pensando, e se nós tivéssemos feito isso? E se nós tivéssemos feito aquilo? É meio isso, né? Após o fim de um relacionamento, você ficar se perguntando como é que poderia ter sido se a gente tivesse feito escolhas diferentes, né? Fazendo ali ponderações com relação ao destino. Então, logo no início da faixa, né? Uma atmosfera melancólica ao descrever a perda ou a mudança no olhar da pessoa amada. Ele relembra momentos específicos do passado em que ambos costumavam iluminar a vida um do outro, mesmo diante dos dias difíceis. Mas o dilema central fica bem no refrão, no qual ele expressa o núcleo emocional da canção. Ele fala o seguinte: será que nós dois teríamos sido diferentes diante de uma realidade sem sentido e irreversível? O nosso fim teria sido diferente? É a clássica indagação de quem reconta os fatos mentalmente, tentando encontrar ali um ponto onde a história poderia ter mudado, né? E há depois uma aceitação amarga da realidade, né? Mais adiante ele vai admitir uma entrega à dolorosa realidade de que, por mais que você tente teorizar soluções passadas, não restou mais nada a ser seguido no final daquela jornada. Então, há a permanência do sentimento, né? Mesmo com o passar de um longo tempo, ele na letra descreve a tentativa de aparentar que tá tudo bem, enquanto que os sentimentos internos continuam exatamente iguais e estagnados. Então, o clímax, pelo eco, acontece, né, no terço final da música, onde há uma repetição ali das frases: será que nós dois teríamos sido diferentes? Será que o nosso fim teria sido diferente? E aí ele repete isso diversas vezes, né? Aqui nós temos uma atmosfera bem íntima, bem confortável. Aqui ele se afastou das produções mais barulhentas, né, que no caso são as 2 faixas anteriores, né? E aqui ele adota uma sonoridade mais limpa, mais puxada pro R&B, como eu falei, um pop mais acústico. A instrumentalização aqui é bem minimalista, garantindo que o peso e a clareza das palavras fiquem sempre em primeiro plano. Então, combina muito bem esse ritmo com os vocais suaves e confessionais do Sun-Ha, né? Ele que tem aqui um tom de voz um pouco mais contida, um pouco mais sensível, ou seja, há ali uma voz mais soprada, né? O que torna até a forma dele cantar, tipo, mais sensual mesmo, né? Então, em vez das linhas rápidas, né, e aqueles vocais mais rasgados presentes nas faixas anteriores, aqui ele opta por um canto mais sussurrado, como eu falei, né, mais soprado, transmitindo uma melancolia genuína que aproxima o ouvinte do seu coração, né? Então, essa música complementa o álbum muito bem, porque é o momento que o Sun-Ha se permite desacelerar, sentar com as suas próprias dúvidas, suas próprias cicatrizes, seus próprios traumas, né? E se entregar em uma das performances mais honestas e autorais da sua carreira, eu diria, né? Realmente foi bem íntimo, bem pessoal, bem Sun-Ha, embora ele diga que não se conheça, mas ele se conhece muito bem, gente. Agora, quem foi que machucou o coraçãozinho de Sun-Ha para ele escrever essa letra? Houve um relacionamento? E aí ele terminou? E aí ele ficou confuso depois? Isso aqui é baseado em alguma coisa que aconteceu, Sun-Ha? Conta aqui pra gente. Ou isso aqui é totalmente
Ah, não, é arte. Fica aí o questionamento, né? Próxima é Plus One. Vamos lá, 3, 2, 1. Mais uma calminha. Com violão bem em destaque, né? É quase uma voz de violão, né? Ai, que voz linda, Sanha. Dá pra ouvir bem a voz dele nessa música, né? Tá bem em destaque a voz dele. Então, agora nós temos o lado fofo de Sanha. Tá bem fofinha. Oh. Já vi que fala bastante ele de amor, né? Ai, gente, a voz do Sanha tá incrivelmente fofa nessa música. Para. Esse menino é apaixonante, né, não? A cada álbum. Entrega tudo. Vai, Sanha. Arrasa no refrão. Gente, achei muito fofinha. Que bonitinho. E essa foto? Que fofinho. Ou seja, mesmo o nosso menino Sanha já sendo um homem, ele também tem o seu lado fofo. Eu acho essa música tem muito a ver com o Sanite, com algumas músicas do Sanite, às vezes, que tem aquela coisa bem voz e violão. Mas também acho que tem muito a ver com as músicas calminhas do Nunu, não tem? Tem um pouco essa pegada também. Gente, que fique claro, Sanha, você é extremamente talentoso, incrível. Na letra, no vocal, em se expressar musicalmente, artisticamente, você é incrível. Mas, assim, é inevitável a gente ter algumas lembranças das outras coisas dos outros meninos, porque ele conviveu com os meninos a vida toda, gente, entendam. Eu não tô dizendo que ele é menos... se comparando com os outros, não é isso, entendam. Eu estou falando que há uma similaridade em alguns aspectos, mas isso é uma coisa comum, porque é isso que eu falei, a convivência de muitos anos acaba dando nisso, né? Vamos falar agora um pouquinho da letra de Plus One, que eu achei foférrima. Então, aquela coisa melancólica do If We, né? Eu acho que rola um pouco aqui no Plus One, também um pouco, né? Só que o Plus One funciona como um contrapeso perfeito dentro do disco, porque ela é um hino reconfortante, ela é leve, ela é otimista, ela é fofa, e ela é um hino sobre o crescimento pessoal e a resiliência do Sanha. Né? Então, Plus One, ela serve como uma metáfora matemática para a vida. Então, a letra vai refletir sobre como as frustrações, os dias maus, não devem ser vistos como perdas, como subtrações, mas sim como experiências que se acumulam para nos tornar mais fortes. Ou seja, elas não devem ser vistas como perdas, subtrações, e sim como Plus One, ou seja, assim como mais uma experiência que tive, mais uma oportunidade que eu tive de aprender. É isso, sabe? Então, há uma frustração inicial ali, né? Ou seja, a música começa com um cenário muito comum da nossa rotina, ou seja, num céu limpo, a chuva volta a cair. E não há uma única coisa que corra à minha maneira, ou seja, não tá dando nada certo. Nada do que eu planejei para esse dia tá rolando. Então, o narrador descreve o desânimo, os suspiros que escapam e a sensação de que a vida está minus, ou seja, a vida está menos, né? Então, rola ali no núcleo da música,
ele mudando, né, a sua perspectiva, ou seja, o tempo passou. Quando a gente olha para trás, é como se tudo tivesse sido somado. Então, o Sanha, ele canta sobre perceber que até os momentos difíceis acabam adicionando valor e maturidade à sua história. Então, há uma libertação e há um avanço, né? Então, ao invés dele se prender à ansiedade do futuro, e também as coisas ruins que aconteceram no passado, ele, como narrador dessa história, toma uma decisão libertadora. Vou apenas viver da forma como a vida flui, viver como me apetecer, sem medos e sem preocupações. E aí culmina no refrão viciante em inglês, que é All my life is plus one, step by step, moving on. Ou seja, toda a minha vida é mais um passo a passo a seguir em frente. Então eu acho que a perda do Moonbin, ao invés de ser vista sempre como uma perda, ele ficando preso ao passado, pensando que aquilo foi uma grande perda na sua vida, algo que não volta mais. Então ele tem realmente uma mudança de perspectiva depois dos 3 anos de morte do Moonbin, e agora ele pensa como se isso tivesse sido um plus one mesmo, né? O Moonbin adicionou valor à sua vida, o Moonbin adicionou maturidade à sua história, né? Quando ele estava vivo, ele aprendeu muito com o Moonbin, e mesmo após a morte do Moonbin, ele ainda continua aprendendo com o Moonbin. Eu tô dando exemplo aqui do Moonbin, mas pode ser outras perdas que aconteceram na vida dele, tá? Mas é inevitável pensar no Moonbin porque foi, de fato, uma grande perda. Mas ele não vê mais como perda, e sim como adicionou valor à minha história, né? Ou seja, é muito bonita essa conclusão da fase de luto do Sanha, vamos dizer assim, porque primeiro você tem aquela negação, né? Tem aquelas diversas fases do luto, né? Até que você, de fato, aceita, né? E aí a forma como você aceita é aceitando de que aquilo pode ser visto como uma fase que passou, mas que foi muito importante para mim e continuará sendo. Ou seja, vou seguir em frente passo a passo, coletando histórias, coletando experiências e aprendendo muito com tudo isso, né? Então, nós temos aqui um ritmo muito cativante, porque eu fiquei assim o tempo todo, né, sentindo cada ritmo, porque realmente tem um mid-tempo, né? Ela é mid-tempo, ela é mais calminha mesmo. Então, ela é uma balada. Ela não chega a ser uma balada triste, tá? Mas ela tem um arranjo ali que é um pop acústico, bem voz de violão mesmo, ainda numa influência R&B muito forte, mas eu acredito aqui que a influência do R&B seja um R&B mais contemporâneo, né? Então faz a gente caminhar junto com ele, faz a gente viajar junto com ele, enquanto a gente ouve ele contando essa história, né? Tem uma atmosfera ali brilhante, ou seja, você consegue sentir o calor que é transmitido na letra, você consegue sentir ali no início a chuva caindo, né? A melodia evocando logo em seguida uma imagem de um sol rompendo as nuvens, ou seja, ele conseguiu ver luz depois da escuridão, ele conseguiu ver coisas positivas depois de ter uma experiência negativa, né? Enfim, é de fato um plus one, assim, muito, muito bem construído, né? Então ele tá aqui utilizando um vocal muito orgânico, relaxado, reconfortante. Tem ali umas notas que são agudas, mas também não fica forçando muito, né, na dramaticidade. Não. Por quê? Porque ele quer demonstrar, sim, uma positividade mesmo. Como a música própria fala, né? Plus one, né? Então, gente, tem versatilidade, criando gancho aqui para letras que colam facilmente na cabeça, né? Ela tem ali um refrão bem chiclete. Então, gente, tá maravilhoso isso aqui. Vamos concluir agora com a última música do álbum. A quinta e última faixa, Demo 321. Outra música também bem puxada no violão. Outra música calminha. Quase como se fosse uma demo mesmo, né? Ai, a voz do Sanha é tão suave, gente. Meu Deus. Eu acho que eu já elogiei tanto o Sanha que eu chego a estar cansada já. Vamos ouvir demo. Ai, que lindo, gente. Esse run no final. Esse pequeno vibrato. Ai, que música gostosinha, gente. Fofo.
Essa música é pra ouvir de olho fechado, que nem ele tá na foto. Vamos ficar de olho fechado. Só sentindo a música. Olha esse violão incrível. Ai, Sun-ha. Já super imagina ele descansando entre uma música e outra, super agitada no show e cantando essa. E a gente com as luzinhas assim. Já tô visualizando você em São Paulo e eu no seu show assim, Sun-ha, com a luzinha ligada. A gente precisa visualizar isso. Esse eu adoro quando ele faz isso. Perfeito. Eu adoro, gente. Muito lindo. Ele brinca. Ele brinca por quê? Porque, gente, há uma musicalidade tão forte no Sun-ha desde que ele é criança. O cara exala arte. Talento puro. Na sua essência. Amei esse álbum, Sun-ha. Muito incrível. Cada nota, cada faixa, cada letra. Isso aqui tá muito nota 100. Então, eu acho que a demo ela funciona como o desfecho ideal e mais conceitual do disco, né? Porque o próprio título já entrega a proposta que ele queria passar, né? Que é uma demo, como se fosse uma gravação de uma demonstração, um rascunho. Ele tá mostrando aqui uma coisa muito crua, muito inicial. Sem aqueles filtros, né? E sem uma edição... edições da versão final. Então eu acho que essa escolha, ela amarra perfeitamente ao propósito do álbum, porque ele quer mostrar que ele é um artista na sua forma mais honesta e mais despida de expectativas externas. Então ele mostra uma música que tem uma textura intimista, minimalista, né, afastando-se completamente da energia urgente do punk rock, da faixa de abertura e até do polimento pop que tem nas outras faixas. Então a demo, ela acaba desacelerando completamente, né? É realmente a música mais lenta de todas e a mais crua de todas, né? Então a produção adota aqui uma sonoridade mais limpa mesmo, guiada por arranjos minimalistas, ou seja, só tem um piano ali bem suave, né? Acordes acústicos dedilhados ali no violão. Então tem aquele ambiente, um ambiente ali de estúdio mesmo, né? A instrumentação e a mixagem deixam espaço para o silêncio e para o eco natural que está sendo feito ali nos instrumentos, né? Criando a ilusão de que a gente está dentro do estúdio caseiro do artista, né? A gente tá praticamente ali numa sala, né? Sentado no sofá com o Sun-ha cantando, tocando violão pra gente. É quase isso, né? É uma atmosfera ali bem calorosa, bem nostálgica, ligeiramente melancólica, que acompanha um pouco ali as faixas anteriores, mas que remete à sensação de fim de noite. A gente tá encerrando aqui o expediente. É meio isso, né? Então temos vocais crus mesmo aqui do Sun-ha. A voz do Sun-ha tá bem destacada na canção, né? Sem grandes dobras, sem grandes efeitos pesados, né? Aquela coisa. Harmonias complexas, não. É uma canção que é cantada ali muito próximo ao microfone, quase que sussurrada em alguns versos, explorando ali a textura natural mesmo da voz do Sun-ha, e do calor ali dos seus tons médios e graves, né? Eu acho que realmente o Sun-ha brilha muito no tom mais grave, brilha mesmo. Ele tem aquela coisa bem suave, bem voz de anjo mesmo, né? A gente vê que mesmo a música estando muito intimista, muito crua, que há muita técnica aqui, né? Então ele não fica focando em notas altas, dramáticas, ou exibições de alcance vocal, porque a gente sabe que ele tem, né? Mas aqui a proposta é outra. A interpretação prioriza o desabafo. A entrega é despretensiosa, é vulnerável, captando a sua essência, a essência de uma pessoa que está apenas testando ali linhas melancólicas, colocando os sentimentos para fora, né? Quase como um desabafo mesmo. Tem sim o valor do imperfeito, ou seja, é quase como se fosse uma faixa demo mesmo. A temática gira em torno de mostrar os pensamentos e os sentimentos em seu estado mais puro e inacabado, antes de serem mascarados e organizados para o mundo ver numa pós-edição, né? Então ele quer mostrar que existe sim uma beleza no cru, uma beleza no rascunho emocional, né? Então é quase como se fosse uma carta aberta aos ouvintes, como encerramento do álbum, né? A letra assume ali o papel de uma página de diário deixada para trás. Ao partilhar uma música com essa temática, o Sun-ha quebra a barreira do índolo impecável e perfeito e se conecta com o ouvinte através da sua honestidade, né? Que a vida não é perfeitamente editada, né?
a gente tem sim esse lado do rascunho. E que depois é que ela é editada, lapidada e se tornar perfeita, né? Mas antes de se tornar perfeita, existe sim essa fase do rascunho, né? Do não perfeito. Então, com certeza, esse desfecho aqui foi perfeito pro álbum, porque a demo é a calmaria após a tempestade de atitude do álbum que a gente encontrou nas primeiras faixas. Então, se o projeto abre com a libertação rebelde de No Reason e passa pela busca de identidade, ele acaba, né, tendo esse desfecho com a aceitação de que a nossa versão mais real é, muitas vezes, a mais simples, a mais imperfeita. É uma escolha artística madura que deixa uma nota persistente e acolhedora na mente de quem ouve, que é exatamente o que eu tô sentindo agora, justificando o porquê de a faixa ter um live clipe especial programado para as próximas, para as promoções desse regresso, né? Então, assim, tô muito curiosa pra saber o que vem por aí depois desse álbum, né? Depois desse lançamento, né? Eu acho que o Sanha cresceu muito nesses anos, nesses 11 anos de carreira. E eu acho que só vem coisa muito boa por aí. Vejo um futuro brilhante na carreira do Sanha, seja com Astro, ou seja, sozinho. Ele consegue brilhar muito em diversos ritmos, em diversos gêneros. Como eu falei, é um talento nato, né? Que durante todos esses anos foi lapidado e agora tá esse diamante incrível. Uma voz incrível, um letrista incrível, um compositor incrível, dançarino maravilhoso, lindo. Que a gente não pode deixar de falar que ele é lindo. Sanha, você não se rotula como fofo que nem MJ? Você não se rotula como príncipe que nem Nunu? Você não se rotula como aquela coisa mais selvagem, tipo Din-Din? Mas você tem o seu valor. Você tem o seu valor, Sanha. Nunca se esqueça disso. Não se deixe abalar por pessoas que tentam sempre te diminuir. Porque você é gigante. Entenda. Máquina perfeito, tá? Mesmo dentro da sua imperfeição. Mas você é perfeito na sua imperfeição. Gente, é isso. Vou deixar aí agora o No Reason pra vocês escutarem e escutarem diversas vezes. E vamos aumentar o streaming aí de Sanha, gente. Vamos botar Sanha aí nas paradas. Vamos escutar no Spotify, ver muito esse MV no YouTube, aumentar essa visualização aí que tá muito baixa ainda. Vamos botar gás no Sanha e Sanha tem que vir pro Brasil, gente. A gente tem que fazer a Fantástico saber que a gente ama Sanha e que a gente quer vê-lo novamente em terreno brasileiro. Vamos ver Sanha de novo com a blusa verde e amarela, pelo amor de Deus, em pleno ano de Copa, olha que coisa linda. Vamos chamar Sanha porque ele vem. Vamos jogar pro universo, Sanha vem. Beijo e tchau, tchau.